Livro de Êxodo. Qual é a história desse livro? Êxodo conta a história de como os israelitas escaparam do Egito. No final do livro de Gênesis, a enorme família de Jacó se estabelecera toda ela no Egito, forçada a ir para essa terra a fim de obter alimento para sua sobrevivência. Depois da morte de José, os faraós que governaram o Egito esqueceram quanto ele fizera pelo país e começaram a subjugar o povo judeu, transformando os israelitas em escravos. Isto continuou durante 400 anos, até que Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito, atravessando o Mar Vermelho, que se abriu de maneira milagrosa para dar-lhe passagem, levando até a Palestina. Êxodo significa saída e descreve a maneira como os israelitas saíram da escravidão no Egito. Ao ler este livro, lembre-se que ele está dividido em duas partes básicas: a fuga do Egito, de 1 ao 18, e o recebimento da lei, do 19 ao 40. Quando ocorreu o Êxodo? Os evangélicos não concordam sobre a data em que o êxodo do Egito ocorreu. Alguns favorecem uma data remota, cerca de 1445 a 1440 anos antes de Cristo, durante o reinado de Amenhotep II. Outros preferem uma data mais tardia, cerca de 1290 a.C., durante o reinado de Ramsés. O argumento principal para a data primitiva é a declaração de 1 Reis 6, versículo 1, de que o êxodo ocorreu 480 anos antes do 4º ano do reinado de Salomão, que o situaria em cerca do ano de 1445. Além disso, em Juízes 11, versículo 26, Jefté disse que Israel possuíra a terra da Palestina por 300 anos, o que dataria o êxodo em cerca do ano de 1400 a.C. Existem algumas objeções técnicas para esta data mais remota, mas todas elas podem ser respondidas. Na verdade, não existe razão para não aceitá-la, especialmente de acordo com o seu apoio bíblico. O que Êxodo diz sobre a lei? A maior parte deste livro registra a lei dada por Deus a Israel, através de Moisés. Os 18 primeiros capítulos contam a jornada do Egito até o Monte Sinai, onde a lei foi entregue, e o restante do livro contém o registro desta lei. A lei mosaica é uma das declarações mais detalhadas dos padrões de Deus em toda a Bíblia. Por um método de contagem, ela contém 613 mandamentos, que abrangem todos os aspectos da vida. Os 10 primeiros desses mandamentos são naturalmente os mais conhecidos. Outros incluem mandamentos sobre culto, contribuição, família, direitos, alimentos, feriados e muitas outras coisas. O capítulo 25 ao 40 contém instruções sobre como construir o tabernáculo, que era o centro do culto israelita. O tabernáculo era uma tenda que podia ser mudada
à medida que os israelitas viajavam em direção à Palestina. Mais tarde, foram construídos templos seguindo o mesmo modelo do tabernáculo. Deus deu instruções bem detalhadas sobre a edificação do tabernáculo, a fim de que a adoração do povo fosse feita apropriadamente e, portanto, aceitável a ele. O que é um mar vermelho ou um mar dos juncos? Que massa de água os israelitas cruzaram milagrosamente sobre a terra seca ao fugirem do Egito. A frase em Êxodo 13:18 significa literalmente mar de juncos, o que levou muitos a pensarem que se tratava simplesmente de terra pantanosa e, portanto, não seria necessária muita ajuda sobrenatural para cruzá-la, caso alguma fosse requerida. Mas, se os israelitas pudessem atravessar esse pântano sozinhos, porque a água não era muito profunda, como então o mesmo pântano tornou-se de repente profundo o bastante para afogar o exército egípcio que os perseguia. Versículo 14:28 fala sobre isso, tá? A água era com toda probabilidade a extensão norte do Canal de Suez, que faz parte do Mar Vermelho. Veja 7, versículo 16. Por abundarem juncos nessa área, ele também era chamado de Mar dos Juncos. Fica bastante claro que Deus realizou um milagre espetacular retendo a água, de modo que 2 milhões de pessoas puderam atravessar por terra seca e não terra pantanosa. Quais alguns eventos importantes de Êxodo? 1. Como Moisés foi educado na sabedoria do Egito. 2. As 7 pragas que Deus enviou para castigar os egípcios por recusarem libertar os israelitas. 3. A travessia do Mar Vermelho. 4. Os 10 mandamentos. 5. Os planos para o tabernáculo. E 6. O bezerro de ouro feito e adorado pelos israelitas e a oração de Moisés a favor deles. Gostou da resenha do livro de Êxodo? Então não esquece de deixar o seu like, comenta a sua opinião e eu te convido a você ler o livro inteiro de Êxodo para descobrir e mergulhar mais nessa história verdadeira e milagrosa escrita pelo próprio dedo de Deus para que o povo de Israel vivesse. Leia a Bíblia, mergulhe, entenda, pesquise, tenha sua própria experiência com Deus a partir desse canal aqui que é só uma ferramenta. Não sai do vídeo sem se inscrever e ativar a notificação para você receber quando eu postar um novo livro, o próximo livro da Bíblia, Levítico. Um beijo, riqueza.